Olá, continuando com a nossa sequência de aulas, né, de introdução à mineralogia, hoje, nessa aula a gente vai abordar sistemas cristalinos, né, dando aqui chegando até as formas cristalinas que a gente encontra nos minerais. Bom, relembrando, o que é mineral, né? Mineral, então, é um sólido homogêneo, de ocorrência natural, que participou por processos geológicos, que possui um arranjo atômico ordenado e uma composição química definida, mas dentro de certos limites, né? Ela pode ter aí uma variação. E essa aula a gente ainda está dentro aqui do arranjo atômico ordenado, né? Qual que é os significados e as implicações desse arranjo atômico, né? Então vimos, né, as células de Bravais, quando a gente considera apenas a translação, né, a operação de simetria de translação, há 14 combinações espaciais possíveis que a gente pode ter, variando só os parâmetros angulares, os parâmetros lineares, né? Ou seja, o tamanho de A, B e C, e os parâmetros angulares, que são os ângulos entre A, B e C, né? Os eixos. E aí a gente tem um número de combinações limitadas, né? E essas combinações são, né, 14, que são chamadas as células de Bravais. Nessas células existem alguns tipos, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, a célula isométrica, né, a célula cúbica, a gente tem, né, para todas elas, a chamada célula primitiva, onde eu delimito a célula e eu tenho nós, né, dessas células só nos vértices, né? Então, se eu imagino um cubo, eu tenho nós, né, somente nos vértices do cubo, tá? Essa é a célula primitiva. Quando eu adiciono nós no centro das faces, né, e como ele é cúbico, ele vai se repetir, todas as faces são iguais, né, a gente vai chamar de face centrada. Ela também pode ocorrer, por exemplo, no ortorrômbico, né? E quando eu tenho um outro nó, né, além dos vértices só no centro, a gente vai chamar de corpo centrado. E assim, cada uma dessas divisões aqui, né, elas têm as suas próprias características, né, em relação à possibilidade da sua simetria, né? E essas 14 células, elas são divididas em 7 sistemas cristalinos, né, que são os 7 sistemas que a gente conhece. Então, variando apenas os parâmetros, né, lineares e angulares, a gente tem essas combinações possíveis, né, onde A, B e C são iguais e os ângulos alfa, beta e gama, né, entre esses eixos são de 90 graus. Quando A é igual a B, mais C é diferente, né? Ou seja, a gente tem um dos eixos, ele é maior ou menor do que A e B, mas os ângulos continuam 90, né? A gente tem um sistema tetragonal. O sistema ortorrômbico, né? A é diferente de B, é diferente de C, e os ângulos continuam 90 graus. Seria uma caixinha de fósforo, por exemplo, né? A gente tem o sistema ortorrômbico. Sistema trigonal, a gente tem que A é igual a B igual a C, e alfa, beta e gama são diferentes, são iguais entre si, mas diferentes, de 90 graus. E a gente tem uma forma chamada romboedra, né? Romboedral. O sistema hexagonal, A igual a B diferente de C, alfa, beta são 90 graus, né? E gama é 120 graus, e aí esse ângulo de 120 específico, né, vai gerar a simetria hexagonal. Monoclínico, onde A é diferente de B e diferente de C, aqui a gente já começa a diminuir a simetria, né? Alfa e gama são igual a 90 graus, e beta é diferente de 90 graus, tá? E o sistema triclínico, que é o sistema que tem menos simetria, né? A é diferente de B é diferente de C, e alfa é diferente de beta e é diferente de gama, que é diferente de 90 graus. Obviamente, alguns desses podem coincidir com 90, né? Mas acontece que todos os eixos e os ângulos são diferentes entre si. Então, aqui a gente tem os 7 sistemas cristalinos e todos os minerais conhecidos, né, se encaixam dentro de algum desses sistemas. Bom, a combinação dos elementos de simetria que a gente tem nos nossos sólidos, né, também são limitados. Então, a gente tem, basicamente, né,
10 elementos que a gente pode combinar entre si. Então, eixos de ordem 1, que existem em qualquer lugar de qualquer jeito, né? Eixos de ordem 2, eixos de ordem 3, eixos de ordem 4, de ordem 6. Os eixos próprios. A simbologia desses eixos, tanto quando a gente escreve nas formas, né, nos símbolos, como a gente faz os símbolos gráficos, estão representados aqui do lado. E a gente tem os eixos impróprios. Então, o eixo impróprio de ordem 1, ele corresponde a um centro de simetria. Eu vou girar 360 graus, né? E vou inverter. Isso corresponde a um centro de simetria por si só. O eixo impróprio de ordem 2, que corresponde a um plano de simetria. Eu vou girar 180 graus e vou inverter. A mesma coisa que eu vou só colocar um espelho entre eles. Os eixos impróprios de ordem 3. O eixo impróprio, né, desculpa, de ordem 3, que corresponde a um eixo de ordem 3 mais um centro de simetria. Eu preciso ter esses dois elementos, né? Para eu ter um eixo impróprio de ordem 3, um eixo de ordem 4 e o eixo de ordem 6 impróprio, que corresponde a um eixo de ordem 3 mais um plano de simetria perpendicular. Então, quando a gente tem um eixo de ordem 3 próprio com um plano de simetria perpendicular, a gente tem um eixo de ordem 6 impróprio, né? Então, a combinação de 3 ou mais desses elementos, ele pode descrever a simetria externa de qualquer cristal. Já é suficiente para isso, tá? E as combinações possíveis desses elementos básicos de simetria, né, sendo aplicados, né, dentro dos 7 sistemas possíveis, a gente forma uma combinação também limitada de 32 formas diferentes, né? 32 jeitos diferentes de combinar esses elementos dentro daqueles 7 sistemas. E essas 32 combinações são chamadas de classes cristalinas, né? Ou grupos pontuais. Tá? São 32 porque, dependendo do que a gente faz aqui, ela começa a se repetir, né? Os elementos começam a se repetir e acabam gerando o mesmo efeito. Então, cortando isso, né, simplificando e agrupando os semelhantes, a gente tem essas 32 combinações possíveis. Então, essas 32 combinações, a gente pode agrupar ela também, elas estão dentro dos 7 sistemas, né? E as representações gráficas aqui, nesses modelinhos, né, do que a gente tem, né? Então, nos slides atrás aqui, eu mostrei, né, que eles têm um símbolo gráfico, então a gente aplica esses símbolos gráficos aqui. Esse olhozinho, né, é um eixo de ordem 2, o triângulozinho é um eixo de ordem 3, quadradinho de ordem 4 e o hexágono de ordem 6. E quando eles têm um ponto, uma marca no centro desse símbolo do eixo, né, significa que ele é um eixo impróprio, tá? E aí a gente tem todos esses elementos de simetria combinados e mostrados aqui nessas formas. Aqui é eles separados, né, numa forma de tabela, então a gente consegue separar nos 7 sistemas cristalinos. Cada um desses 32 classes, elas têm um nome, representa aqui uma forma única que ocorre, né, nessa classe. O símbolo dessa classe, aqui era para tem uns que tem um pontinho em cima, esse pontinho em cima significa que tem uma barra, tá? Igual esse A que tem aqui, esse número era para ter uma barrinha em cima também. Às vezes acho que teve um problema gráfico aqui. E todos os elementos de simetria que existem dentro desse... Todos os elementos de simetria que existem dentro dessa classe, né? Então, se a gente tem aqui, por exemplo, essa classe, né, 6 sobre M, 2 sobre M, 2 sobre M, a gente vai ter esses elementos de simetria. Um eixo de ordem 6, 6 eixos de ordem 2, 7 planos de simetria e um centro de simetria. Tá? E a representação gráfica do diagrama, no diagrama de... fugiu o nome aqui. Estereograma, isso, não é diagrama. A representação gráfica do estereograma dos elementos de simetria dessas classes. Tá? Bom, então, para cada... né,
também existe um número limitado de formas cristalinas que podem ocorrer dentro dessas classes. Obviamente, algumas dessas formas podem ocorrer em mais de uma classe, né? E algumas classes, algumas dessas formas não podem ocorrer, tá? Então, isso vai depender, de classe por classe e dos elementos de simetria que formam essa classe, né? Então, a forma mais básica, a primeira, é o que a gente chama de pédium, tá? O pédium é simplesmente um plano, né? É um plano que ele não tem um correspondente simétrico em nenhuma maneira, tá? Ele é um plano único e ele, por si só, existe sozinho, né? O segundo elemento, né, é o pinacoide. O pinacoide são dois planos paralelos, e esses planos paralelos eles podem ser tanto em relação ao centro de simetria ou um plano de simetria, né? Acontece que, ou até um eixo de ordem 2, né? Mas eles são um par de planos, né? Um par de planos paralelos. Aí a gente tem planos que se encontram, né? Então eles podem se encontrar na forma de domo, onde a gente tem um telhadinho, como se fosse um telhado de casa, eles têm um plano de simetria, né? Um lado é espelhado do outro. E o esfenoide, que são dois planos que se encontram também, mas eles não são espelhados, eles são rotacionados, né? Como se eu colocasse minhas mãos assim, uma para frente e outra para trás, e elas giram uma em relação à outra, né? E aí a gente tem, essas aqui são todas formas abertas, tá? Formas que, essas que estão aqui nessa página, né? Que são formas que não existem sozinhas, elas precisam ter outras formas para existir, né? Então, um pédio, por exemplo, para ele fechar um volume, né? Eu vou precisar de pelo menos, né, outros três pads, pelo menos quatro pads para eu conseguir fechar um volume, né, por si só. Bom, o prisma rômbico, então ele tem uma seção em losango, né? O prisma tetragonal tem uma seção triangular, o prisma ditetragonal, ele é como se um dos lados do triângulo fosse quebradinho em duas faces, né, com ângulos diferentes aqui, então forma essa seção desse jeito que a gente chama de ditrigonal, e aí tem ditrigonal, ditetragonal, né, todos eles têm. É a seção basal da turmalina, por exemplo. A turmalina tem essa seção aqui. O prisma tetragonal, ditetragonal, hexagonal e diagonal, né? A gente tem também os correspondentes em pirâmide desses prismas, né? Porque esses prismas eles podem ser fechados ou com pédios, né? Ou com, desculpa, pinacoides, né? Que é um plano que tem um plano em cima e um plano embaixo. Daí eu vou ter ele reto, né? Eu posso fechar com um pédio, que é um plano, e uma pirâmide em cima, tá? Aí essa pirâmide ela vai fechar, né? Então, por exemplo, um prisma hexagonal pode ser fechada por uma pirâmide hexagonal, né? E as bipirâmides, que são pirâmides que são juntas, né? Ao invés de eu ter uma pirâmide e um plano, né? Eu tenho duas pirâmides e aí elas se fecham num volume, né? Aí a partir das bipirâmides a gente tem formas fechadas, né? Então aqui a gente tem formas abertas e as formas fechadas elas podem existir sozinhas, né? Porque elas fecham um volume completo, tá? Então a gente tem as bipirâmides também, tetragonal, ditetragonal, etc. E umas formas mais complexas um pouco, né? Então trapezoedro, trigonal, é, trapezoedro hexagonal, trapezoedro tetragonal, que são essas como se fossem pirâmides, né? Mas a forma tem um trapézio, né? Como se fosse um trapézio aqui. Escalanoedros, romboedro e disfenoide, que são essas formas que parecem tetraedro, mas os lados têm proporções diferentes, né? Então, essas são as formas que a gente chama de formas não cúbicas, tá? Não isométricas. Então, a gente tem todas essas formas aqui. Elas vão ocorrer em todos os sistemas que não são isométricos. Os sistemas isométricos, eles têm formas próprias, e todas elas são fechadas, né? Por conta do grau elevado de simetria que a gente tem, né? Então, para começar, o sistema isométrico tem esses eixos aqui, né?
que vão fazer com que, se eu tenho uma face de um cubo, essa mesma face seja replicada em todas as outras direções, né? Então, isso ocorre em todas as formas isométricas. E aí a gente tem 15 formas diferentes, tá? Dentro do sistema isométrico, né? Desde o cubo, o octaedro, dodecaedro, que são as principais e as mais comuns, né? Essas três primeiras aqui, até outras formas que são menos comuns, né? E tem um pouco menos de simetria do que em relação a essas aqui. Bom, então, né, quando a gente pega uma dessas formas, tá? Se eu escolho uma face individual, por exemplo, se eu pegar só essa face aqui de cima, né, e aplicar todos os elementos de simetria que existem dentro dessa classe cristalina, né, essa face vai ser capaz de gerar outras faces. Então, se eu tenho essa facezinha aqui, essa e essa, são correspondentes, né? Elas são, são faces geradas pelos elementos de simetria que foram aplicados aqui nessa forma, tá? Então, essa forma aqui que eu tenho nesse cristal, né? Ele é um prisma romboédrico, né? Eu vejo aqui que ele é um prisma, ele é uma forma aberta, né? Se eu continuar essas faces aqui para cima, eu vou fechar ela no sentido, né, dessa direção aqui. Eu vou encontrar essa face com essa daqui, aqui para cima, tá? Mas elas são faces paralelas a um eixo que tem aqui no meio, tá? Eu tenho outras formas aqui, que são esses planos, então são pinacoides. Então eu tenho esse par de pinacoide aqui, em cima e embaixo, né? Que são também possuem uma relação através de um plano de simetria. Então essa face é espelhada dessa daqui. E eu tenho um outro par de pinacoides aqui, que vai fechar o lado, né? Que possui uma relação de simetria em relação a um eixo de ordem 2. Então elas não são espelhadas, elas são giradas, né? Elas são rotacionadas em um eixo. E aí eu combinando essas três formas, então, esse prisma romboédrico, esse pinacoide e esse pinacoide, que são planos diferentes, né? A gente tem essa forma fechada que é desse prisma aqui, por exemplo, desse mineral clinoclásio, né? Vocês conseguem ver aqui que ele tem essa formulazinha aqui, essa face reta e essa face reta, né? E aí a gente fecha o cristal como um todo. Então, em uma face, né, isso é importante, uma face que for selecionada, a gente precisa aplicar todos os elementos de simetria dessa face para a gente gerar, né, a forma completa, tá? Então, aqui um outro exemplo, a gente tem esse cristal aqui, né, ele tem essas faces azuis, essas faces verdes e as faces rosa, né? Então, essas faces, cadê? Essas faces azuis, elas são essas daqui, tá vendo aqui? Eu tenho um eixo no centro dela e o eixo aqui no centro, que é diferente dessas outras faces verdes aqui, tá? E para fechar essas faces, a gente tem uma bipirâmide tetragonal aqui em cima. Então, combinando essas três formas, a gente gera esse cristal aqui, né? E aqui são as representações. Então, eu tenho o estereograma dos elementos de simetria, eu tenho aqui os planos, né, os eixos e os planos que eu tenho nessa forma. Então, cada planinho desse aqui, né, é uma seção onde a gente consegue dividir no meio em duas metades exatamente iguais, espelhadas, né? E esses ovais a gente tem um eixo de ordem 2 aqui no caso, ou seja, eu vou girar 180 graus para se repetir, e aqui em cima um eixo de ordem 4, que a gente vai girar 4 vezes, né? Então, cada 90 graus a gente vai repetir, tá? E esse aqui é um estereograma com as posições das faces. Eu queria mostrar também aqui, para que vocês estejam vendo aí, né? Tem esses conjuntos de PDF aqui, e eu coloquei na referência, né? Vai estar na descrição do vídeo. São PDFs interativos, então aqui eu consigo mexer as formas. Então, quando eu pego essa forma aqui, tetragonal, que é a mesma que eu usei no exemplo ali,
eu consigo mexer e manipular ela aqui de várias maneiras. Eu posso colocar outros tipos de apresentação, né? Mas essa aqui eu acho que fica mais fácil. Então, eu consigo também colocar ele nas posições. Então, aqui eu estou perpendicular a esse eixo, aqui eu estou aqui e aqui, certo? E aí eu consigo adicionar os elementos. Então, aqui eu tenho um plano e o eixo de ordem 4, certo? Se eu girar isso daqui, né, eu vou repetir 4 vezes, né, a cada 90 graus. Se eu colocar nessa projeção, eu vejo, né, que eu tenho esse plano que está cortando esse cristal no meio e o eixo aqui. Bom, eu posso tirar, posso adicionar agora os eixos de ordem 2. Eu posso fazer, deixa eu ir devagarzinho. Então, eu tenho aqui, né, a divisão do cristal em duas metades, né, nesse plano de simetria, né, e o eixo de ordem 2, que eu vou girar 180 graus para se repetir, né, a mesma forma aqui. Então, se eu girar, se eu girar nesse eixo aqui, eu vou repetir a cada 180 graus. Então, eu posso colocar todos os elementos, então eu vou ter esse eixo, né, deixa eu colocar assim, aqui. Então, eu vou ter esse eixo de ordem 2 e esse plano perpendicular, e vou ter esse eixo de ordem 2 e esse plano perpendicular. Então, se eu colocar todos, eu fico aqui, né? E eu também tenho na outra direção, né? Então, eu tenho esse eixo de ordem 2 e esse plano, e, opa, vamos lá, esse eixo e esse plano. Então, reparem que esses eixos e esses planos, eles são diferentes, né? Eles estão em posições diferentes aqui, né? Eu vejo que esse azul, ele está aqui, o plano seu perpendicular, e esse verde está aqui, e o seu plano perpendicular, né? Se eu colocar todos os elementos, aqui e aqui, né, eu tenho todos esses elementos de simetria, e aí eu posso colocar todos. E aqui eu vejo tudo que a gente tem, né? Dentro dessa mesma classe cristalina, eu posso ter outras formas, né? Essa forma ou esta forma, elas também têm os mesmos elementos de simetria. Então, se eu coloco aqui ou essa daqui, né, os elementos de simetria que a gente tem são os mesmos, tá? Para as mesmas formas. Aqui só, por exemplo, né, eu tenho também aqui o cúbico, né, então eu posso colocar os eixos e os planos de ordem 4, os eixos de ordem 3 e os planos, os eixos de ordem 2 e os planos perpendiculares a ele. Então, o cubo, né, ele tem todas essas formas, todos esses planos e eixos aqui, é bastante, né? Então, aqui perpendicular ao eixo 4, ao 3 e ao 2, né? Então, deixa eu limpar isso aqui. Então, aqui, né, a gente tem os eixos e os planos, o eixo de ordem 4, os planos perpendiculares, os eixos de ordem 3 aqui, que não tem plano perpendicular, e os eixos de ordem 2 com seus planos perpendiculares. E, mesma coisa, eu tenho várias formas cristalinas, né? Aqui um octaedro, um dodecaedro, um trapezoedro, né? Que possuem os mesmos elementos de simetria, né? Dessas formas aqui que eu mostrei. Trigonal, mesma coisa, né? Eu tenho aqui as formas, eu consigo fazer essas projeções aqui. Então, esses PDFs aqui, eles são bem legais para ter essa visualização, para treinar, para estudar, recomendo bastante, tá? A referência dele está aqui, né? Esse artigo aqui, vocês com acesso da FMG, da universidade, né? Conseguem entrar e baixar todo o material, isso está como, os PDFs em si estão como material suplementar. Bom, então o que é forma e hábito? Forma são algumas propriedades dos minerais, né? Então, forma é essa aparência externa geométrica regular do mineral, né? A gente pode descrever em termos de formas cristalinas, né?
a forma cúbica, dodecaédrica, romboédrica, um prisma hexagonal, etc., né? Então, isso é a forma do cristal, eu consigo identificar uma forma. E o hábito é uma forma geral, né, considerando as suas irregularidades e deformidades de acordo com o crescimento natural dos minerais, né? Os dois vão refletir essa estrutura cristalina, né? Então, a simetria interna do cristal, ele vai refletir a simetria externa, tá? E os cristais, eles vão desenvolver hábitos bem formados, bem definidos, quando houver condições ideais para que isso ocorra, tá? Então, isso vai depender dos processos geológicos que geraram esses minerais. Bom, então a gente divide os minerais, a primeira descrição de aparência que a gente faz, né, do mineral, é em relação ao seu hábito. Então, a gente vai dizer que o mineral tem um hábito euédrico ou idiomórfico quando ele tem as formas muito bem definidas, tá? Ele se formou perfeitamente. Então, aqui no caso, alguns exemplos de nefelina. Esse prisma hexagonal, bem bonitinho, faces retas, limites bem claros, né? A gente vai dizer que ele tem um hábito euédrico ou idiomórfico, seria um hábito perfeito. A gente tem um hábito subédrico ou subidiomórfico, quando a gente tem alguns elementos que lembram, aqui eu consigo ver mais ou menos umas faces, mas as outras não estão bem formadas, né? Ele tem mais ou menos ali a forma que deveria ter, uma forma geral, mas as faces não estão muito bonitinhas, né? A gente vai dizer que o cristal é subédrico ou subdiomórfico. E quando o cristal tem uma forma qualquer, uma forma aleatória, a forma do espaço que ele preencheu, ou a forma completamente irregular, com disputa de espaço com outros minerais que estão crescendo também, né? A gente vai dizer que o mineral ele é anédrico ou xenomórfico, tá? A gente não consegue identificar nenhuma forma. Então, aqui é só importante ressaltar, né, que euédrico, subédrico e anédrico, né, possui uma raiz grega, né, e idiomórfico, subdiomórfico e xenomórfico possui uma raiz latina. Então, depende aí da sua fluência, né, em qual língua você prefere usar, mas é importante só manter a coerência, né, e usar a mesma raiz na descrição, mas tanto faz qual você adota. E a gente também pode descrever o cristal como um hábito geral, que é o que geralmente a gente faz nas rochas, né? Então, eu digo que o mineral ele é idiomórfico, subdiomórfico, prismático ou acicular, né? Ele é xenomórfico, mas ele tem um hábito tabular, tá? Por conta do espaço que ele preencheu, né? Ele não deveria ser tabular, mas ele preencheu um espaço que deixou ele tabular, por exemplo, né? Então, e aqui são meio comparativos, né? Esses hábitos. Então, isométrico é a forma. Eu gosto de falar, ao invés de isométrico, eu gosto de dizer equidimensional, né? Então, possui uma forma equidimensional. Pode ser, por exemplo, arredondado, quadrado, né? Enfim, coisas que têm as mesmas dimensões. Prismático, então eu tenho um prisma, eu tenho uma agulha, eu tenho uma fibra, eu estou sempre aumentando, alongando, né? Então, prismático, acicular, fibroso. Por outro lado, se eu estou achatando um dos lados, eu tenho colunar, planar e micáceo, que é o hábito das micas, né? Um hábito foliar, um hábito de folha, né? E se eu aumento uma dimensão mais do que a outra, a gente tem a forma de tábua e a forma de lâmina, né? Então, imagina aí uma tábua, que ela tem as suas dimensões, e uma lâmina, ela é mais fina, né, e mais estreita do que uma tábua, né? A gente pode dizer também ripiforme aqui antes, né, entre o tabular e o lamelar, a gente pode ter uma forma de ripa, por exemplo. Então, essas dimensões, elas são relativas, né, e são de comparação para a gente dizer qual que é o hábito do mineral, o hábito geral. Tá? Então, em cristais não ideais, que possuem a mesma em cristais não ideais, né, as faces da mesma forma, elas às vezes podem ter tamanhos diferentes, tá? Elas podem ter uma aparência distorcida, uma aparência que uma face cresceu mais do que a outra, né? Porque eles estão num ambiente natural, tá? E isso é o que geralmente ocorre, né? A gente tem aqui alguns exemplos, né? Outras coisas que podem ocorrer
nos cristais, né, mas que também vão dizer para a gente, né, parte da sua estrutura cristalina, são estrias de crescimento, figuras de corrosão, linhas de geminação, coisas assim que vão nos apontar, né? Por exemplo, aqui, né, dos desenhos do quartzo, a pirita, né, tem essas estrias aqui bem legais, né, bem bonitinhas. E quando a gente olha aqui, a gente tem, por exemplo, esse cristal de barita, né? Ele não está bem formadinho, né? Aqui ele está uma forma meio tabular, mas eu tenho faces que não são proporcionais, não tem uma dimensão regular, né? Mas eu vejo que todas essas faces, elas são paralelas entre si, né? Elas mantêm aqui uma continuidade cristalográfica. Bom, e aí, para quando a gente vai analisar um cristal, né, bem formado, então eu pego aqui um cristal de berilo, né, eu vejo que ele tem essas faces, ele tem essa face de cima, tem esses chanfradinhos aqui, né, nas quinas, né, nos vértices aqui, e tem essa facezinha menorzinha, né? Então, no caso, esse cristal de berilo, né? Ele é a combinação de várias formas, né? Aqui eu tenho, então, essa forma, esse prisma hexagonal, amarelo principal aqui. Eu não tenho esse abóbora, né? Que estaria aqui assim. Mas eu tenho essa bipirâmide ciano, que está aqui só um pedacinho aqui, né? Pequenininha. Eu tenho essa outra bipirâmide nessa outra direção, que já é uma face que está uma proporção maior, aparecendo. E tem o pinacoide que tampa aqui em cima, né? Desse prisma, que seria correspondente a esse roxo aqui. Então, a gente pega uma forma cristalina dessa, né? Um cristal desse, a gente consegue subdividir ela em várias formas cristalinas. E aí, para cada sistema cristalino, a gente tem as suas formas características, né? Os seus hábitos mais comuns que vão ocorrer dos, dos minerais dos seus sistemas. Bom, e aí a gente faz, né, para facilitar e a gente poder conversar, a gente divide um cristal, né, de acordo com uma orientação cristalográfica, tá? E aí a gente vai colocar, né, isso é idealizado, né, a gente vai imaginar aqui eixos cristalográficos, tá? Dentro desses cristais, né? Então, um eixo cristalográfico, eles são direções principais, né, que passam pelo interior do cristal e vão servir como uma referência para a gente fazer as notações, né, e as coordenadas de notação desses cristais, tá? Então, a gente pode ter um sistema de 3 eixos, tá? Que é o mais comum, ou um sistema de 4 eixos, que vão aparecer aí em algumas escolas, né? Dependendo do material que vocês forem estudar, pode aparecer um sistema de 4 eixos para os sistemas hexagonal e trigonal, tá? 4 eixos porque a gente vai colocar aqui eixos, 3 eixos em um plano só, né? Separados aqui de 120 graus, né? Então, eixos A1, A2 e A3, e um eixo C perpendicular. Então, eu tenho aqui 4 eixos, tá? E na ausência, né, de elementos de simetria característica, a gente vai escolher esses eixos que são paralelos às arestas e faces de maior área, tá? Lembrando que essas divisões, né, elas foram feitas lá no início da cristalografia, então os cientistas eles mediam, né, cristais naturais euédricos e mediam as proporções, os tamanhos, os ângulos entre essas faces. Então, aqui, como que a gente vai anotar, né? Lembra que a gente tem lá as direções, né? A, B e C, né? O cúbico A igual a B igual a C. Então, se A igual a B igual a C, a gente vai chamar tudo de A, tá? A gente vai chamar de A1, A2 e A3. Tetragonal, a gente tinha aqui A igual a B, que é diferente de C, então a gente vai chamar de A1, A2 e C. Né? A1, A2, porque o A1 e o A2, se eu tenho um elemento de simetria e aqui no A1, eu obrigatoriamente vou ter que ter em A2, né? Porque a simetria do sistema cristalino vai me obrigar a isso, né? Então, esses eixos A1 e A2, eles são correspondentes, tá?
sistema hexagonal e trigonal, que a gente pode adotar como quatro eixos, né? Então, a gente tem aqui A1, A2 e A3, e as partes positivas e negativas dos eixos, né? A gente tem essas correspondências. Ortorrômbico, então vai ser tudo diferente, então mantém A, B e C, ortorrômbico, monoclínico e triclínico, né? A gente mantém essas diferenças. É, e aí, então, a gente vai dizer aqui, né, dentro dos sistemas cristalinos aqui, para cada um dos sistemas, a gente tem a sua constante linear, né, que é aquele A igual a B igual a C, diferente, etc., e as suas constantes angulares. Então, aqui, para o sistema hexagonal e o sistema trigonal, tem as notações com quatro eixos ou com três eixos, tá? Por isso que está aqui embaixo. Trigonal e roboédrico podem ser sinônimos para algumas. Vocês podem ver os dois nomes aí também, tá? E a gente tem a simetria que é característica para esse sistema cristalino, tá? Então, o sistema tetragonal, por exemplo, ele obrigatoriamente vai ter que ter um eixo de ordem 4, apenas um, tá? O sistema hexagonal vai ter que ter um eixo de ordem 3. O sistema cúbico, ele vai ter que ter quatro eixos de ordem 3, tá? Porque a simetria, né, do sistema vai obrigar a isso, tá? Então, para cada sistema, a gente tem as suas constantes lineares e angulares, né, que a gente já viu desde lá do começo da aula, e a simetria característica, que vai ser diagnóstica, né, daquele sistema cristalino. Bom, e aí a gente vai usar, né, um sistema de notação chamado Hermann-Molgin, tá? Que é o que vocês vão ver por aí que vocês vão ver por aí nos livros, né? Como que a gente chama aquela classe, tá? Então, esse sistema de simetria, ele vai resumir todos os elementos de simetria em três símbolos, tá? Então, as 32 classes cristalinas, elas são dadas o nome pelo sistema Riemann-Molgin, né? Onde a gente vai usar até três símbolos, tá? Então, a gente vai usar os eixos de simetria, e é que, em vez de colocar A2, a gente só vai colocar 2. Os eixos impróprios, a gente vai colocar essa barra em cima. O plano de simetria é um M. E aqui uma coisa que é importante, né? A gente sempre vai fazer a notação de um plano de simetria quando ele é referente perpendicular a um eixo, tá? Então, se eu tenho um eixo de ordem 4 aqui, né? Eu vou ter, ou posso ter, um plano de simetria que é perpendicular a ele, tá? E quando a gente tem um plano de simetria que é perpendicular a um eixo, a gente faz essa notação aqui, então, né? O eixo sobre M. Então, a gente vai ler, por exemplo, 3 barra, né? Ou barra 3 barra, né? A barrinha quando está em cima. E quando a gente tem um eixo, né, um plano perpendicular no eixo, a gente vai dizer, por exemplo, 3 sobre M, né, aqui no caso. Então, a gente tem os elementos de simetria dessa classe cristalina aqui e a notação Riemann-Molgin dessa classe, tá? E a gente vai aprender a fazer certinho como a gente faz a notação para cada um. Tá? Então, para cada aqui classe, né? Então, no triclínico, né? Essa classe do triclínico, né? Essa classe do monoclínico, do ortorrômbico, enfim, de cada uma delas, a gente vai resumir todos os elementos de simetria que a gente tem aqui em um nome mais simplificado, né? E quando a gente dá todos esses elementos de simetria que a gente coloca, tá? A gente vai chamar de grau de simetria. Então, quando a gente tem um grau de simetria, né? É o tanto de quais são os elementos, todos os elementos de simetria que ocorrem nessa classe. Então, aqui, né, para cada símbolo, né, para cada sistema cristalino, a gente vai ter uma posição da simbologia diferente, tá? Então, para o sistema cúbico, o primeiro elemento vai ser, o primeiro parte do símbolo, né, vai ser todos os elementos de simetria que a gente tem
nos eixos A1, A2 e A3. O segundo elemento de simetria vai ser aquele correspondente aos vértices do cubo. E o terceiro elemento de simetria vai ser aquele correspondente às arestas do cubo, né? E a simetria característica vai ser possuir 4 eixos de ordem 3. Para o sistema tetragonal, a primeira parte do símbolo, né, o tetragonal, o hexagonal e o trigonal, né, a primeira parte do símbolo vai ser correspondente ao eixo C, a segunda parte aos eixos A1, A2 e A3, né, no caso desses dois, e o terceiro parte às bissetrizes de A1, A2 e A3. O ortorrômbico, aí cada parte do símbolo vai ser correspondente a um dos eixos, né? Então, A, B e C. E o monoclínico, a gente só tem elemento de simetria no eixo B. E o triclínico a gente não tem elemento de simetria, né? Então, como a gente divide, né? Como é que a gente faz essa notação, tá? E aí a gente vai, na próxima parte da aula, vai aprender a fazer a notação certinha, né? E como que a gente vai ler para cada sistema cristalino, tá? Então é isso, as referências estão aqui, e a gente continua na próxima parte.